Era praticamente impossível crescer assistindo desenhos animados sem ouvir o clássico Scooby-Doo, cadê você? Scooby-Doo, cadê você? Mas quando o Mistério S.A. chegou, ficou claro que essa não seria apenas mais uma versão comum do Scooby-Doo. Desde o começo, a série mostrou que além de monstros, perseguições e sustos divertidos, também queria falar sobre coisas mais profundas, como amizade, confiança, escolhas e principalmente as consequências que cada decisão pode trazer. Esse desenho não tratava o público como bobo. Ele abordava temas mais sérios, mas sem perder o clima leve e misterioso que sempre fez parte da franquia. O resultado foi uma combinação diferente de tudo que já tinha sido feito antes, capaz de conquistar uma nova geração de fãs. Tudo começava com uma investigação simples, mas logo ficava claro que por trás daquele vilão mascarado existia algo muito maior. Um mistério que atravessava décadas e estava ligado ao passado inteiro da cidade de Bahia Cristal. Scooby-Doo Mistério S.A. estreou oficialmente em 2010 e trouxe uma grande novidade para a franquia, uma história contínua. Diferente das versões antigas, onde cada episódio começava e terminava no mesmo dia, aqui tudo estava conectado. A ideia era criar uma versão mais moderna, um pouco mais sombria, mas sem perder o humor característico do Scooby-Doo, e deu muito certo. Desde o início, os criadores deixaram claro que não seria apenas uma sequência de aventuras aleatórias. Existia um grande mistério por trás de tudo, e cada episódio funcionava como uma peça de um enorme quebra-cabeça. Essa mudança deixou muita gente curiosa, justamente porque Scooby-Doo sempre foi conhecido por histórias independentes. Scooby-Doo, Mistério S.A. A série se passava em Bahia Cristal, conhecida como a cidade mais assombrada do mundo. Mas no começo isso parecia mais uma atração turística do que um problema de verdade. Os adultos ganhavam dinheiro com isso, os turistas adoravam, e a turma do Mistério S.A. era vista como um grupo que atrapalhava os negócios ao desmascarar os monstros. Com o passar dos episódios, percebemos que a cidade escondia segredos muito mais profundos. Havia sociedades antigas, artefatos misteriosos, lendas e até grupos de investigadores que existiram antes da turma que conhecemos. Era como se toda a cidade tivesse sido construída em cima de mistérios nunca resolvidos, criando um clima envolvente que prendia qualquer pessoa que começasse a assistir. Logo nos primeiros episódios, ficava claro que a série queria falar sobre valores importantes, como amizade, responsabilidade, amadurecimento e o peso das escolhas. Os personagens se desenvolviam de forma muito mais profunda do que em outras versões da franquia. Fred precisava lidar com sua obsessão por armadilhas e com a responsabilidade de ser líder do grupo. Daphne buscava ser reconhecida e entendida dentro da própria família. Velma enfrentava suas inseguranças e tentava descobrir o que realmente queria para o futuro. Salsicha lutava com o medo de decepcionar os amigos, e Scooby mostrava que era muito mais do que apenas um cachorro falante. Ele era parte essencial da equipe e tinha um coração enorme. A cada episódio ficava claro que resolver os mistérios era importante, mas crescer como pessoa era ainda mais. Os mistérios estão cada vez mais misteriosos. Quem irá desvendá-los? Será que o Salsicha conseguirá suas batatas fritas de volta? Que monstro teria bagunçado o cabelo do Fred? Respostas para estas e outras perguntas em Scooby-Doo Mistério S.A. Domingo às 5 da tarde, só no Cartoon Network. Fred ganhou um destaque especial nessa versão. Apesar de ser o líder da equipe, ele não era apenas o cara das armadilhas. A série mostrava suas inseguranças, sua relação complicada com o pai e sua busca por entender quem realmente era. Fred era apaixonado por mistérios e por criar armadilhas elaboradas, mas aos poucos percebíamos que isso vinha da sua vontade de se sentir útil e reconhecido. Ao longo da série, ele aprendia que liderar não é só mandar, mas também saber ouvir e aprender com os outros. Seu relacionamento com Daphne também era cheio de idas e vindas, principalmente porque ele muitas vezes colocava as investigações acima dos sentimentos, gerando conflitos importantes para a trama. Daphne foi uma das personagens mais bem trabalhadas da série. Aqui ela não era apenas a garota bonita e estilosa. Daphne era sensível, inteligente e enfrentava a pressão de crescer em uma família rica que esperava a perfeição o tempo todo. Sua relação com Fred era construída com carinho, mas também com frustrações, já que ela precisava escolher entre agradar a família ou seguir suas próprias decisões. Ao longo da série,
série, Daphne mostrava coragem de verdade, enfrentava perigos e se tornava uma personagem muito mais completa. Ela provava que sua maior força não estava na aparência, mas no seu espírito forte e na vontade de ser parte essencial da equipe. Velma também ganhou uma versão muito mais complexa em Mistério S.A. Ela sempre foi inteligente, mas aqui essa inteligência vinha acompanhada de inseguranças profundas. Velma queria ser respeitada, queria se sentir importante, e isso fazia com que ela agisse de forma intensa, às vezes até exagerada. Sua relação com Salsicha mostrava o quanto ela tentava se encaixar, mas também o quanto precisava aprender a respeitar os limites dos outros. Mesmo assim, Velma era fundamental em todas as investigações, sendo a personagem que mais conectava pistas e guiava a equipe com sua lógica. Ao longo da série, ela aprendia que conhecimento é uma grande força, mas que equilíbrio emocional também é essencial. Salsicha continuava sendo o personagem mais engraçado, medroso e atrapalhado do grupo, mas em Mistério S.A. ele também mostrava um lado mais maduro. Seu amor por comida e seu medo constante sempre fizeram parte da sua personalidade, mas mesmo assim ele nunca deixava os amigos na mão quando eles precisavam. Ao longo da série, Salsicha precisou tomar decisões difíceis, principalmente quando teve que equilibrar sua amizade com Scooby e seus sentimentos por Velma. Ele mostrava que sentir medo não significa ser fraco, e que coragem também é seguir em frente mesmo com medo. Sua lealdade ficava clara o tempo todo, provando que o que realmente importa não é ser valente, mas nunca abandonar quem você ama. Com isso, o público passou a enxergar o Salsicha como muito mais do que apenas um alívio cômico. Scooby-Doo era o coração emocional da série. Em Mistério S.A. ele ganhou ainda mais importância, porque a história explorava seus sentimentos de uma forma muito mais profunda. Scooby sentia ciúmes da Velma, medo de perder o Salsicha e uma enorme vontade de manter o grupo unido. Ao mesmo tempo, ele também mostrava coragem quando realmente precisava. Scooby enfrentava criaturas assustadoras, protegia seus amigos e seguia pistas que ninguém mais tinha coragem de seguir. Aqui ele não era tratado só como mascote, mas como um membro essencial da equipe, alguém que sentia, sofria e se importava tanto quanto qualquer outro. Além da turma principal, Bahia Cristal era cheia de personagens importantes que ajudavam a deixar a história mais rica. Os pais de Fred e Daphne tinham um papel muito forte, influenciando decisões importantes dos dois. O prefeito Jones, por exemplo, escondia segredos que moviam boa parte da trama. Mais tarde, a prefeita Needles também ganhava destaque. E havia o professor Pericles, o papagaio super inteligente e manipulador, que começava como uma figura estranha, mas aos poucos se tornava um grande vilão. Esses personagens deixavam claro que Bahia Cristal era uma cidade cheia de interesses escondidos, histórias mal resolvidas e pessoas com segundas intenções. Férias no SBT. Juntinho com vocês. Você não pode perder. Vamos brincar de montão. Muitas novidades. Tem que ficar ligadinho. Brincadeiras. Olha, tá feliz. Prêmios. Olha, você ganhou. E um super desenho inédito pra você. É isso aí. Scooby-Doo, Mistério S.A. Vamos comemorar? Começa nesta segunda, no Carrossel Animado, com Patati e Patatá. Aqui no SBT, a TV mais feliz do Brasil. O formato dos episódios também era bem diferente do que os fãs estavam acostumados. Em vez de resolver o mistério do começo ao fim em cada episódio, a série espalhava pistas ao longo de toda a temporada. Cada capítulo funcionava como uma parte de um grande quebra-cabeça. Até os casos mais simples sempre deixavam alguma dica importante, como um símbolo, um objeto estranho ou uma referência ao passado da cidade. Isso fazia o público prestar atenção em tudo, porque qualquer detalhe podia se tornar importante mais pra frente. Era como acompanhar um grande mistério sendo montado aos poucos. E no centro de tudo isso estava o grande enigma da série, a Mistério S.A. original. Antes da turma que conhecemos, existia um grupo antigo de investigadores que desapareceu sem deixar explicações. A nova equipe precisava descobrir o que aconteceu com eles e qual era a ligação desse grupo com Bahia Cristal. Esse passado escondido fazia a história crescer cada vez mais, mostrando que o perigo não vinha apenas de monstros disfarçados, mas de forças reais que estavam manipulando a cidade há décadas. A sensação era de que Bahia Cristal inteira escondia uma verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. Os episódios também mostravam muitos conflitos dentro do próprio grupo. Eles brigavam, desconfiavam um dos outros, erravam e precisavam aprender com isso. Fred tinha dificuldade em equilibrar sua obsessão por armadilhas com suas relações pessoais. Velma precisava entender que pressão emocional não cria relacionamentos saudáveis. Daphne lutava para ser vista além da aparência. Salsicha tentava conciliar amizade e romance. Scooby morria de medo de perder quem amava. Tudo isso fazia os personagens parecerem mais reais e lembrava o público de que a
até heróis também precisam lidar com sentimentos complicados. Além disso, Mistério S.A. trouxe algo inédito para a franquia: elementos sobrenaturais reais. Em versões antigas, no fim das contas, o monstro sempre era alguém fantasiado. Aqui existiam forças antigas e estranhas que realmente eram sobrenaturais. Isso deu mais liberdade para os roteiristas criarem histórias mais ousadas, com deuses antigos, civilizações perdidas, entidades poderosas e mistérios que iam muito além de uma explicação lógica simples. Esse lado mais fantástico elevou o nível da série e deixou cada revelação ainda mais envolvente. O vilão mais marcante de toda a série, sem dúvida, foi o Professor Pericles. O que antes parecia ser apenas um papagaio estranho do passado, se transformou em um dos antagonistas mais perigosos de toda a história do Scooby-Doo. Ele era extremamente inteligente, frio, manipulador e sabia exatamente como explorar as fraquezas da equipe. Sua obsessão pelo disco planisférico fez com que ele enganasse pessoas, traísse aliados e espalhasse o caos por Bahia Cristal. Sempre que Pericles aparecia, a série ficava mais séria, mostrando uma ameaça real que colocava a turma do Mistério S.A. em situações limite. Não é à toa que muitos fãs consideram ele um dos maiores vilões da franquia. Conforme a investigação avançava, a cidade começava literalmente a desmoronar por causa dos segredos guardados por décadas. Bahia Cristal havia sido manipulada por gerações inteiras, e à medida que a Mistério S.A. encaixava as peças desse quebra-cabeça, os vilões ficavam mais ousados, as pistas mais perigosas e os mistérios cada vez mais profundos. A série construía um ritmo crescente, sempre revelando algo novo que surpreendia o público. Quem assistia se sentia parte da investigação, tentando adivinhar o próximo passo. A cada episódio ficava claro que tudo levava a um segredo gigantesco escondido no coração da cidade. Na reta final da série, os acontecimentos se tornaram ainda mais intensos. O grupo precisou amadurecer rápido para lidar com desafios muito maiores do que imaginava. Fred teve sua vida completamente virada do avesso ao descobrir a verdade sobre sua família. Daphne precisou fazer escolhas difíceis sobre seu futuro. Velma assumiu grandes responsabilidades e mostrou um lado mais firme e decidido. Salsicha encontrou força emocional onde nunca achou que teria. E Scooby enfrentou o maior medo de todos: a possibilidade de perder seus amigos. A série mostrava que crescer nem sempre é fácil, mas é necessário. E esse amadurecimento emocional foi um dos pontos mais elogiados pelos fãs. O grande clímax acontece quando finalmente entendemos a verdadeira função do disco planisférico e a ligação da Mistério S.A. original com o destino de Bahia Cristal. O confronto final exigiu sacrifícios, escolhas difíceis e muita coragem para enfrentar o inimigo quase impossível de derrotar. A destruição da cidade chocou quem acompanhava a série, mas ao mesmo tempo deixava claro que Bahia Cristal precisava recomeçar sem mentiras e segredos. A série foi ousada ao entregar um final forte, emocionante e totalmente inesperado. Depois da batalha final, a cidade foi reconstruída, mas já não era mais a mesma. A nova Bahia Cristal deixava para trás a fama de cidade assombrada e começava um futuro mais verdadeiro. A turma acabou seguindo caminhos diferentes por um tempo, cada um marcado pelas experiências que viveu. Mesmo assim, todos entendiam que o laço entre eles era forte demais para ser quebrado, e quando o grupo se reunia novamente, ficava a sensação de que a história continuava, pronta para novas aventuras, mesmo com o final oficial da série. Scooby-Doo Mistério S.A. se destacou como uma das versões mais completas e profundas de toda a franquia. A série conseguiu misturar humor, drama, romance, suspense e reflexões sobre escolhas e consequências, sem perder a essência clássica do Scooby-Doo: amizade, trabalho em equipe e o prazer de resolver mistérios. Ela marcou uma geração porque nunca subestimou o público, entregando uma narrativa bem construída, envolvente e cheia de detalhes memoráveis. Olhando para trás, fica claro que Mistério S.A. não foi apenas mais um reboot, foi uma verdadeira reinvenção da franquia. Os personagens foram desenvolvidos com profundidade, a história teve começo, meio e fim bem definidos, e os mistérios foram amarrados de forma inteligente. A série mostrou que até um clássico pode evoluir e surpreender, mantendo seu charme enquanto se adapta a novas gerações. No fim das contas, a série deixou uma mensagem simples, mas poderosa: a verdade pode demorar a aparecer, mas sempre vem à tona, e por mais difícil que seja encará-la, é ela que permite seguir em frente. Mistério S.A. falou sobre coragem, amizade e amadurecimento enquanto entregava uma história cheia de emoção e reviravoltas. Essa versão do Scooby-Doo provou que desenhos animados podem sim ser profundos, complexos e inesquecíveis, e é impossível terminar a série sem sentir saudade da turma atrapalhada, sempre pronta para resolver mais um mistério.